Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Eu quero passar para vocês, porque eu sinto, viu, Denani, e vocês que estão assistindo a gente, que hoje existe uma crise de credibilidade em relação ao que é uma informação verídica ou não. Então as pessoas falam assim... É bem complexo mesmo. No jornalismo geral, assim, no geral, as pessoas não acreditam mais tanto em nós como já foi antigamente. E tudo bem também, porque do lado de cá a gente já cometeu muita falha mesmo. Mas é importante vocês saberem como é que isso funciona, porque aí vocês vão poder receber esse tipo de matéria, esse tipo de notícia, e entender como é que funciona esse meandro, porque não sai da cabeça da gente. Ninguém acorda de manhã, poxa vida, acho que eu vou publicar hoje que os caras estão tristes lá com o Ramon Dias, porque isso não vem do nada. Cada repórter, influenciador, as pessoas que estão no dia a dia do futebol, elas vão criando relacionamentos com as fontes, que a gente chama de fontes. São pessoas que estão lá dentro do clube, lembrando que jornalista, repórter hoje, ninguém, na verdade, cobre treino mais, ninguém vai no clube todo dia, porque os clubes não querem mais, e que jogador de futebol não fala com jornalista de jeito nenhum. Então nós temos aqui duas fontes que seriam vitais para a credibilidade das coisas, elas não existem mais. Então, existem duas dificuldades a mais para quem vive de apurar a informação. Então, de onde deve ter saído essa informação? Eu não falei com o Samir, eu encontrei com o Samir uma vez ou outra, é um cara que eu tenho muito respeito, mas eu não o conheço pessoalmente. Mas isso eu estou tirando da minha experiência, porque eu também já fui repórter. Eu não era assim, de apuração igual a eles, não, porque o meu principal trabalho sempre foi a apresentação e a narração, mas eu sei como isso funciona. Só tem dois tipos de fonte que podem vazar, três. Algo como isso aqui. Empresário de jogador, que eu acho que é de onde veio. Conselheiro do clube e funcionário do clube. Dificilmente um atleta vai atender um jornalista e vai falar, não, realmente o cara é panema, mas deixa em off, não falei nada, mas realmente o cara aqui privilegia os argentinos dos brasileiros, tá? Porque é mais fácil eles comentarem isso, hoje em dia, pela bolha em que esses caras vivem, com quem trabalha com eles diretamente, com médico, com empresário, com assessor de imprensa, entendeu? Vem daí. Não vou citar o jogador, mas vou contar a história. Ano passado, eu fiz uma viagem para transmitir uma final. E no avião estava o empresário de um grande jogador do Palmeiras. Tá? Eu não vim com ele sentado lado a lado, o nosso repórter veio, da rádio, da Band News, Maurício Ferreira. E aí, quando a gente desceu, fomos lá pegar a bagagem, a gente começou a conversar e ele começou a soltar algumas coisas que depois viraram notícia, não pela boca do Maurício, mas viraram notícia depois, de que esse jogador estava tendo dificuldades de comunicação com o Abel. Isso depois ficou público, certo? Então a gente recebeu aquilo ali, mas aquilo a gente estava numa conversa informal num aeroporto. Então, a gente não transformou aquilo em notícia, nem eu, nem o Maurício. Porque na ética desse relacionamento, não era para isso. A gente só estava trocando ideia. Entendeu? Cada um porque essa relação é um pouco sobre isso também, né? Você não... É fogo, né? Porque às vezes quando você fala, né, parece que muitas vezes as relações de jornalistas com empresários e jogadores, elas sempre vão acabar tendo um proveito logo depois, né?
Mas claro. É assim que é. É assim que é no sentido tipo, das relações. É assim que então, por exemplo, é uma questão até de sabedoria mesmo. É de você chegar e falar, para esse empresário, ele pode chegar para um dia... Isso existe dentro do jornalismo, gente. Isso existe dentro desse processo. É do tipo... Olha, você foi aquele jornalista que não vazou aquela informação que eu estava trocando ideia com você, mas agora eu vou te dar uma info de primeiro para você falar. Isso acontece sobre isso. Direto! Sobre direto, sim, direto. Pro torcedor, isso aqui que a gente está falando, eu não estou falando sobre jornalismo, eu estou falando pro torcedor. Você que é torcedor, consumidor de notícia de jornalismo esportivo. Quem tá do lado de cá, do balcão, sabe tudo isso que eu tô falando, não é novidade nenhuma. Mas para você que tá aí, é importante você saber como essas coisas acontecem para vocês mudarem um pouco a cabeça de vocês. Porque não é sobre acertar a notícia. A gente às vezes erra. Tem gente que dá furo de reportagem e o negócio não acontece. Vai vir um jogador tal. Não veio. Não veio. O que vocês têm que saber é que quem passa uma informação para um jornalista ou para um criador de conteúdo, vou chamar assim, sempre tem um interesse. Porque senão ele contaria para a sogra dele, não para um repórter. Entendeu? Uhum. E isso também se dá com o clube. Então, quando o clube emite uma nota oficial, e isso acontece em todas as áreas, não só no esporte, mas uma nota oficial repudiando ou confirmando algo, tem um interesse ali por trás, que tem a ver com a imagem daquela instituição, ou daquela pessoa, ou daquele jogador, ou daquele treinador, entendeu? E isso também acontece com essa notícia de insider, assim, igual a essa aí. Entendeu? Sim, eles lançam isso porque, o que a gente pode inferir? Porque, assim, as pessoas, quando um cara como o Samir coloca isso, eu acho que parece que já é um padrão eles irem atrás do Samir. Ah, você postou isso porque agora perdeu, você fez isso porque agora perdeu, mas a real é que, assim, não era que o Samir estava maquiavelicamente aqui, chegou e falou, agora perdeu, agora eu vou postar aquela informação. Provavelmente isso vazou depois que perdeu, vazou um empresário, chegou pro Samir depois que perdeu e falou, e aí o Samir fez isso. Por que um jornalista vai exatamente chegar e segurar uma informação que pode ser o furo da carreira dele, tá pensando como carreira, assim. Ele não pensa só como time de futebol, ele pensa como carreira, entendeu? Pensa como conhecendo carreira. Eles, conhecendo o Samir, conhecendo o Vessone, conhecendo essas pessoas e a seriedade delas, eu tenho certeza que ele não recebeu essa informação de apenas uma pessoa. Também. Porque quem apura busca outros lados. É lógico que ele não deve ter perguntado pro Ramon Dias. E se perguntar, ele vai negar. Se perguntar pro Corinthians, o Corinthians vai rechaçar. Se não soltou ainda alguma nota aí, eu não vi, porque tava, né? Mas hoje ainda vai sair. Se não saiu hoje, vai sair. Alguém vai negar isso aí. Uhum. Agora, o que a gente tem que ler que tá por trás disso? Que existe uma insatisfação, porque ele não é o primeiro cara a falar sobre isso. A gente vê movimentos nas escalações do Corinthians que são muito estranhas, né? Jogadores que, por exemplo, tinham 3, 4 jogos de sequência, de repente eles não são nem relacionados. Jogadores que não estavam no banco, de repente jogam titulares. Giovani, que não estava jogando há 200 anos. É canhoto, jogou de lateral contra o Flamengo na direita com o Fagner no banco. São coisas tão inexplicáveis que não dá para ser só incompetência. Tá? Uhum. Então, você em casa tem que ler. Ah, mas o Samir está tentando levar uma crise para dentro do Corinthians no momento que o Corinthians tem uma decisão na Sul-Americana e precisa ficar na primeira divisão. Não, gente. As pessoas que usaram o Samir para divulgar isso são pessoas que ou estão querendo justificar o momento ruim do time ou estão dando um grito de socorro para fora porque dentro não estão sendo ouvidas. É sobre isso. E aí... Ou também tem a ver, isso acontece também, o próprio empresário do jogador, dos jogadores, querem privilegiar aquele jogador e também usam o jornalista para ser um advogado daquele jogador também. Isso acontece. É isso. E também cabe a gente passar para frente. Só. Porque isso é uma notícia. É uma notícia. Sim.
É uma notícia. Ah, mas porque você não eu sabe acho se é que, verdade. Marcelo, Ser verdade ou não, não importa nesse caso. O que importa é o sinal. Tem um sinal ali. Um sinal que precisa ser observado. Uma coisa, Marcelo, que as pessoas acham que elas confundem é aquele comentarista de beira de bar, assim, que é do tipo assim, ele chega e fala, cara, eu acho que o elenco tá... O elenco tá insatisfeito com o Ramon. De Tipo, fora, ó, né? tipo, O de ganso, fora. o gansão. Do cara, tipo, do de ganso, que isso acontece, isso tem em todas as emissoras, em todo lugar tem. Sem é do dúvida. tipo assim, esse cara não abraçou o Ramon na hora de sair? Eles estão insatisfeitos com... Faz análise corporal do jogador. Faz análise, tipo... Cara, isso é beirada de mesa, de bar, assim, que o cara realmente não sabe o que tá falando, só tá assim, ó, pô, se chega nesse fato, os caras não gostam mais do Ramon Dias, por exemplo. Entendeu? Isso, as pessoas estão confundindo. A informação que um cara como o Samir traz, existe um processo muito maior por trás, assim. Muito maior. E aí também existe, gente, não sei se vocês sabem também, o jornalismo, o empresário pode ter dado essa informação pro Samir e falou, ó, uma semana atrás, falou, mas se você segurar essa informação 3 dias para mim, segura 3 dias para mim essa informação, eu te dou um outro furo daqui para frente. Essas trocas, você pode achar ético ou não, você pode achar ruim ou não, mas acontece, gente. Vamos ser adultos? Vamos ser adultos? Isso. Acontece. Isso. Entendeu? Então, e não tô falando que aconteceu isso com o Samir, tá? Eu tô falando que isso é do jogo, do jornalismo, isso acontece. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado mesmo. E aí, assim, Rafael tá com a gente, Rafael Bach, nosso sócio, Gabriel Jesus, abraço, o Ivan Rafael. tá com a gente também. Ivan. Obrigado aí pela mensagem. Não esquece de deixar o like, por favor, gente. Para vocês não atirarem no mensageiro, que é isso que acontece hoje, né? Vocês têm que entender que quando a gente conta algo, é porque alguém nos contou. Então, esse alguém é que a gente precisa ler qual é o interesse. E muitas vezes essas pessoas mentem para o jornalista também, porque vão tirar um benefício disso. Vale para oficial e vale para oficioso. Para qualquer fonte. Isso na política, na economia, tudo. Todo mundo que dá uma notícia para um jornalista ou para um criador de conteúdo tem um interesse por trás. Vixe, então, na economia direto acontece isso também. Os caras jogam uma informação sobre mercado, aí a bolsa faz isso, sobe ou desce. Isso acontece direto. E alguém vai ganhar com isso. Alguém vai ganhar com isso. Entendeu? Também. Então, assim, tem um senso crítico, mas nesse sentido. Porque o jornalista, a não ser que o cara não seja um jornalista sério, mas aí você vai ver isso ao longo de um período da carreira dessa pessoa. O que não acontece nem com o Samir e nem com o Vessone. Tudo o que essas pessoas falavam ou falam, principalmente esses dois, em relação a Corinthians, cara, 90% bate. 90% bate. É bizarro. É bizarro. Então, nesse momento, aprendam a ler. Isso vale para você palmeirense, também tem uma mídia muito forte, tem muitos canais independentes, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo. Plantar crise, quem planta crise é gente de dentro, não é o jornalista. O jornalista recebe uma informação dessa, se alguém contasse isso para mim, eu também viria aqui e falaria. Porque é de interesse para o corintiano saber que as coisas não estão bem lá. Entendeu? Por que não estão? O corintiano precisa saber. Afinal de contas, vai lá, paga ingresso, é caro, vai para o estádio, é longe, tem umas... Poxa, é um clube que tem 40 milhões, 20 milhões de pessoas, sei lá, 30 milhões, sei lá, de torcedores. Interessa, entendeu? Então, cuidado na hora de... Não tô passando pano para jornalista, gente, tá? Não tô mesmo. Inclusive aqui, às vezes a gente fala... A gente pega no pé. Eu tô querendo mostrar para vocês como é que a gente apura a notícia. É assim que a gente faz. Eu acho que, falando de jornalismo por si só, né, pra gente arredondar esse assunto, eu acho que é importante, isso é uma culpa do próprio jornalismo também. Sim. É preciso... O próprio jornalismo, quando ele entrou nesse movimento das redes sociais e não conseguiu ser confiável o suficiente, se colocou nesse lugar de só furo pelo clique e tudo mais, o clique do clique, você foi colocado num balaio que muitas vezes as pessoas... Não, mais um generaliza, mas assim, o próprio jornalista se coloca nesse balaio muitas vezes e no final ele recebe um efeito rebote
sobre isso também, e depois acaba, gente, como assim? Sabe? Tipo, e próprios jornalistas usam e geram esse problema também. É complicado. Sem dúvida, eu acho que muitos de nós sabemos disso, acho que tem outras dificuldades no meio do caminho, que é principalmente o jeito que hoje está o mercado nosso, que cada um tem que lutar pelo seu, porque não tem absolutamente ninguém para proteger, você não, né, as relações trabalhistas não dão segurança nenhuma, você não tem uma associação que tenha força para defender a categoria, então tá cada um por si é isso aí, entendeu? Então vai ter gente errando, gente acertando e isso acho que não vai mudar, pelo menos por enquanto. Sinceramente, eu não tenho esperanças.